Tu és o nosso escudo, oh, Tu és o Senhor da nossa vida, Tu és o Senhor da nossa casa, Tu és o Senhor, meu Deus, de tudo que é nosso. Fala para Ele, não há outro igual a Ti, Jesus. Fala para Ele, não há outro igual ao Senhor. Não há um Deus tão grande como o nosso Deus. Não há um Deus tão poderoso como o nosso Deus. O Senhor é o único, todo-poderoso. O Senhor é o único capaz de nos abençoar. Oh, aleluias, 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 aleluias. Abra o teu coração em nome de Jesus. Levante suas mãos para os céus. Solte a tua voz e diga para Ele quão grande o Senhor é grande, meu Deus. Oh, declare porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, Senhor, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há, Senhor, não há outro igual a Ti, porque grande és Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti, não há outro igual a Ti. Declare isso, não há outro igual a Ti. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus. Pode aplaudir bem forte a Jesus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga obrigado, Jesus. Aleluia. Pode se assentar, povo de Deus. Em nome de Jesus, fique à vontade. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Bom dia para todos, né? Antes, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo na santa paz de Deus, em nome de Jesus. Espero que sim. Estamos aqui reunidos na casa de Deus hoje, nesse dia tão especial. Hoje o nosso domingo de Ramos, o domingo que intercede a nossa sexta-feira da paixão, e também ao domingo, né, anterior, que intercede a ressurreição de nosso Senhor e Salvador Jesus. Então hoje já se inicia a nossa Semana Santa, amém, pessoal? Então que esse final de semana realmente seja uma bênção para nós, seja realmente uma bênção para as nossas vidas. Foi uma semana dolorosa ao mesmo tempo também para o nosso Senhor Jesus, porque foi essa semana em que Jesus, ele chorou. Foi uma semana muito tribulosa para Deus, para Jesus, né? Foi uma semana muito difícil, porque ele sabia de tudo que ele teria que passar. Ele sabia de todo o plano que Deus ele tinha para ele. E é claro que a princípio Jesus não queria passar por tudo aquilo, mas ele até disse: seja feita a tua vontade e não a minha, né? Mas o Senhor Jesus venceu, o Senhor Jesus foi crucificado. Pastor, por que não tem uma imagem de Jesus aí nessa cruz? Porque Jesus não está mais pendurado numa cruz. Ele foi crucificado, ele morreu, venceu a morte, mas ele ressuscitou. Ele não está mais pendurado numa cruz. Ele está aqui agora no nosso meio, e inclusive ele quer falar ao teu coração, amém? Ele quer ministrar uma palavra no teu coração. Então se prepare para essa semana, que vai ser uma semana muito abençoada. Falando em semana abençoada, nós também estamos numa semana decisiva, uma semana realmente assim de bênção, mas ao mesmo tempo desafiadora, porque hoje nós entramos na segunda fase, terminamos, né, vamos dizer assim, o segundo ciclo do nosso propósito de 21 dias. Parece que foi ontem, mas já se passaram 2 semanas, e essa é a última semana do nosso propósito de 21 dias. E o que eu falei hoje até na live, falo aqui para você que tem acompanhado as orações, você que tem feito este propósito, eu falei para as pessoas: se prepare para o melhor de Deus, mas também se prepare para os desafios que vão se levantar.
Porque é nessa semana, não estou aqui jogando praga, não estou aqui amaldiçoando, está amarrado em nome de Jesus. Mas eu estou dizendo o que realmente acontece, o que a Bíblia nos ensina. E o inimigo ele vai se levantar de uma tal forma que vai fazer com que a gente perca a fé, perca a esperança, que é que nós percamos a nossa bênção. Justamente tudo que nós fizemos o mês todo, praticamente esses 14 dias, 21 dias que vai se completar, que a gente perca. Mas eu digo para você, não perca o que Deus tem para você em nome de Jesus. Continue firme. Algumas pessoas já testemunharam, algumas pessoas já contaram para mim bênçãos que estão recebendo através deste propósito de oração, e até o final deste propósito muitas bênçãos vai vir em nome de Jesus. Quem crê, diga glória a Deus. Permaneça firme em nome de Jesus. Pessoal, vamos aqui para a palavra de Deus. Estamos falando a respeito do fruto do Espírito, e hoje nós vamos falar a respeito do fruto do Espírito, que faz parte, a semente da bondade. Semana passada nós falamos a respeito da benignidade, e uma das coisas que até nós falamos aqui, que a benignidade, ela não tem nada a ver com a bondade. Então a bondade que nós vamos falar aqui hoje, eu até peguei no dicionário, para resumir, o que é bondade, pastor? No dicionário significa, bondade é a qualidade de quem tem a alma generosa. Então bondade, depois você coloca o acento no E aí, é tá? Bondade é a qualidade de quem tem a alma generosa. O que seria, pastor, uma alma generosa, uma alma bondosa, pastor? É aquela pessoa que sai distribuindo todo o seu dinheiro para os necessitados. Não deixa de ser uma bondade, não deixa de ser uma coisa que você está fazendo, mas a Bíblia está dizendo que é uma qualidade de quem tem a alma generosa. É aquela pessoa que tem um coração aberto, é aquela pessoa que ela não fica pensando em fazer. Ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu vou ter um retorno? Será que alguém vai gostar do que eu vou fazer? A alma generosa é aquela pessoa que ela tem um coração aberto. E eu não sei se você tem esse coração aberto, mas acredito que todo filho de Deus tem que ter o coração aberto. E desde antemão eu já te falo, não estou falando de oferta, tá bom, gente? Poderia usar o exemplo como oferta, mas não estou falando só de oferta. Estou dizendo que o povo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ter o coração aberto, deve ter o coração bondoso. A minha esposa comentou que esses dias, ela foi no shopping, que a minha mãe, ela mandou um dinheiro de aniversário para o Daniel, para comprar uma roupinha para ele. E aí a minha esposa foi em Jaú, ela foi lá no shopping para comprar uma roupinha para ele. Só que lá no shopping que ela estava lá, eu não estava em casa nesse dia, e eu estava pescando. Aí voltando aqui, aí nesse dia, ela falou que ela estava comprando a roupa, e ela parou assim, no meio do shopping, e uma moça começou a passar mal. E a moça começou a passar mal, o moço começou a querer vomitar, ânsia, e ela disse, você está bem? Ela falou, não estou. E aí o pessoal, não, você precisa ir para o médico, precisa ir para o hospital, que não sei o quê. E ela, não, já liguei aqui, não sei para quem, não sei quem falou que vai vir aqui 1 hora. Eu falei, aqui 1 hora, você está ruim? Está passando, você está caindo aí, está ruim. E aí minha esposa, sem conhecer, ela falou, você quer fazer o seguinte? Você quer que eu te leve no hospital? Você quer que eu te deixe lá no hospital? Ela falou, não, moço, você não precisa, tal, está vindo alguém. Ela falou, mas alguém vai demorar. Eu falei, você não sabe o que você está passando mal. E aí minha esposa foi, pegou, colocou lá dentro do carro, levou para o hospital, parou o carro lá, acendeu o pisca-alerta, pegou a moça pelo braço assim, foi meio que arrastando ela até o pronto de emergência ali, o atendimento. E ela falou assim, e agora? Ela falou, não, agora o pessoal está vindo, eu já falei que eu estou vindo para cá e estão vindo para cá. E a minha esposa comentou depois comigo sobre isso. E eu falo o seguinte, o que ela fez? Ai, pastor, nossa, misericórdia, fazer isso, ela nem conhece essa pessoa, mas naquele momento ela agiu de bondade. Ela foi uma pessoa, ela viu uma pessoa necessitada, ela viu uma pessoa que não estava bem, e o que ela fez? Ela ofereceu ajuda, ela ofereceu, o coração aberto faz isso. A alma da pessoa que tem a bondade, ela é generosa, ela não pediu para ninguém levar, mas ela sentiu, você quer que eu te leve? Você quer que eu faça? Eu sempre, às vezes acontece comigo, de eu estar no lugar e tem gente chorando, e tem uma pessoa triste, tem uma pessoa às vezes no meio da rua, e aí eu chego e pergunto, você está bem? Eu pergunto, nunca vi aquela pessoa, mas eu pergunto, você está bem? Não, não estou. Falei, eu sou pastor, você precisa de uma oração, você quer uma oração, você precisa de uma ajuda, alguma coisa. A nossa alma tem que ser generosa, e não estou falando independente de qual é o nosso cargo diante da igreja, porque diante de Deus não tem cargo. Nós pode ter cargo na igreja, é pastor, é obreiro, é membro, não importa, mas diante de Deus somos todos iguais. Diga amém, Jesus. E todos aqueles que são de Deus devem ter o coração
generoso, coração aberto. Agora eu pergunto para o irmão que está ao seu lado, pergunta assim: você é bom, irmão? Pergunta para ele: você é bom? Ele fala: não sei, não sei. Eu coloquei aqui, ó, esse fruto é semelhante da benignidade, semelhante à benignidade, porém ela ressalta a maior disponibilidade em dar mais do que alguém merece. Aí, para a gente até entender mais o que é a bondade, eu coloquei aqui, ó, bondade é você fazer algo por alguém, fazer algo por alguém daquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Então, para nós entendermos o que é a bondade, é você fazer por alguém aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Poxa, pastor, eu queria tanto que as pessoas, elas me ajudassem, queria tanto que as pessoas estivessem do meu lado, queria tanto que as pessoas fizessem isso e isso comigo. Só que a Bíblia fala que a bondade é você oferecer, é você dar a alguém, a uma pessoa, aquilo que você gostaria que alguém fizesse por você. Hoje em dia, infelizmente, é difícil, é raro a gente achar pessoas assim. Existem, mas é difícil a gente achar pessoas. Hoje tem muitas pessoas que, como dizia a minha mãe, desde pequeno, tem gente que olha só para o próprio, o quê? O que é isso aqui? Umbigo. Tem gente que é meio, mais ou menos assim: eu quero que todo mundo me ajude, eu quero que todo mundo me apoie, eu quero que todo mundo esteja do meu lado. Mas na hora que é para ela fazer, ela não faz. Na hora que é para ela ajudar, ela não ajuda. E aí eu falo: como é que essa pessoa quer que as outras fazem por ela aquilo que ela não faz pelo outro, aquilo que ela não faz pelo próximo? Então, se nós queremos ser pessoas agraciadas por Deus, nós precisamos agir dessa forma, é fazer pelo próximo aquilo que nós gostaríamos que alguém fizesse por nós. E aí vem aqueles vários exemplos, né? Às vezes você faz uma maldade para alguém, aí você diz assim: mas se você gostaria que alguém fizesse uma maldade com você? Aquela pessoa me prejudicou, vou prejudicar ela também. Mas porque você foi prejudicado, você também vai prejudicar as outras pessoas? Você deseja isso para as demais pessoas? Aí agora sim, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30, Jesus ele dá um exemplo aqui de bondade. Olha só o que é a bondade. Lucas capítulo 10, versículo de número 30. Lucas capítulo 10, versículo 30. Tempinho gostoso, né, gente? Quem gosta de tempo assim? Ah, eu amo, pelo amor de Deus. Você já fica pensando no frio, né? Já fica. Onde não podia fazer um friozinho. Ontem a Kelly já estava já com as meias no pé. Eu falei: mas não é tanto para tanto assim também. Ela falou: nossa, estou com frio. Eu falei: Kelly, mas não é para tanto, só deu uma geladinha e já coloca já meia no pé. Eu falei: ô louco. Ele já coloca meia no pé, já coloca touca, luva, né? Mas eu amo também esse tempinho, gente. Amo. Principalmente para dormir. Que gostoso, né? Você dorme, que é uma beleza, né? Muito bom esse tempo. Eu, sinceramente, eu não gosto muito do calor. O calor parece que deixa a gente cansado, afadigado, né? Parece que você chega no final do dia, você está só o pó da rabiola, né? Mas o calor faz. Aí esse tempinho é gostoso. Só é ruim porque você pensa, por exemplo, num friozinho desse, uma feijoada. Olha só, gostoso, uma feijoada. Aí à noite aquela sopinha gostosa. É bom para engordar, né, o frio. Acharam aí, gente? Lucas capítulo 10, versículo 30. Olha o que diz a Bíblia. A Bíblia diz assim, ó: e respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Não é a mensagem de hoje, mas nós já falamos a respeito desse assunto, da decisão desse homem. Um homem que era de Jerusalém, um homem de Deus, um homem que estava ali na Terra Santa, mas que tomou a decisão de sair por um tempo de Jerusalém. Qual foi o motivo, pastor? A Bíblia não diz. O que tinha em Jericó que chamou tanta atenção dele? Provavelmente alguma coisa, meus irmãos, que não era do agrado de Deus. Porque eu sempre falo que quando a pessoa serve a Deus, Deus supre todas as nossas necessidades. A pessoa diz assim: pastor, eu sou de Deus. Se você serve a Deus, Deus vai te dar alegria, Deus vai te dar paz, Deus vai te dar o amor, Deus vai te dar a esperança, Deus vai te dar tudo o que você precisa.
Mas parece que chega um momento em que a pessoa, ela diz assim, parece que Deus não é o suficiente. Parece que Deus não é o suficiente. O que ela faz? Ela vai procurar em outros lugares, meus irmãos, aquilo para preencher. Mais ou menos assim, tem gente que é assim. Ela fala, pastor, eu estou andando tão desanimado, tão triste, acho que vou sair da igreja. Aí vai para o mundo. Que alegria que o mundo tem. Que alegria que o mundo fornece. Uma alegria passageira, uma alegria que hoje te faz feliz, hoje te preenche, mas amanhã você já está triste novamente, chateado novamente. A alegria que Deus dá, por exemplo, é uma alegria duradoura. Vem o desafio, vem as batalhas, vem tudo, mas você continua feliz na presença de Deus, amém? Mas parece que Deus não é o suficiente, a palavra não é o suficiente, então ela vai procurar a felicidade, ela vai procurar a alegria em outro lugar. Uma certa vez, um jovem da igreja, nessa época eu era o líder dos jovens, eu estava na cidade de Franca. Aí um jovem de Deus, um jovem muito assim, ajudador mesmo, ajudava muito na igreja, e ele queria muito namorar, mas as meninas da igreja não queriam namorar ele. E ele falava, pastor, eu queria tanto namorar, porque eu gosto da fulana, mas a fulana não gosta de mim, é um amor não correspondido. Eu falava para ele, isso é normal, acontece, de você gostar talvez de uma pessoa, e a pessoa não gostar de você, mas claro que para Deus nada é o quê? Impossível. Deus pode tocar no coração, se for de uma vontade de Deus, se for de um plano de Deus, um projeto de Deus, claro que Deus pode tocar no coração dessa pessoa, e amanhã ou depois despertar dentro dela um sentimento por você e tal. Eu falei, só que eu acredito que o seu maior alvo deveria ser buscar a Deus, porque a Bíblia fala em Salmos 34, aquele que busca a Deus de nada tem o quê? Fala. Eu falei, se você buscar a Deus, Deus ele vai te dar o que você precisa. Se é o que você quer, é namorar, é casar, é ter uma família, Deus vai dar isso para você, se você estiver buscando Ele. Bom, só que aí foi passando o tempo, e ele viu que ninguém se interessava por ele. Aí foi, pastor, aqui na igreja ninguém se interessa por mim, eu acho que eu vou procurar lá no mundo. Eu falei, misericórdia, está amarrado, rapaz, para com isso. E não é que ele saiu da igreja? Saiu da igreja porque ele conheceu uma pessoa, sei lá da onde que ele conheceu, do mundo mesmo, conheceu uma pessoa, não sei se foi da escola, não sei se foi, naquela época era o Orkut, quem lembra do Orkut? Lembra do Orkut? Eu não lembro se foi pelo Orkut, eu não lembro se foi meus irmãos na escola, eu não sei, só sei que ele falou, pastor, agora eu estou feliz, agora eu estou me realizando. Eu falei, por quê? Conheci uma pessoa, fala da igreja? Não, pastor, assim, não é da igreja, mas vai ser, em nome de Jesus. Eu falei, vixe, deixa eu falar uma coisa para você, eu já vi esse capítulo, eu já vi essa cena, esse filme eu já assisti várias vezes. Uma pessoa que está na igreja servindo a Deus, aí procura uma pessoa que não é da igreja para se misturar. Aí vamos pela Bíblia, estou falando pela Bíblia. A Bíblia diz que luz e trevas não o quê? Não se mistura. A Bíblia fala que a luz e as trevas não tem parceria, não tem como. Pastor, eu gosto tanto daquela pessoa. Então faz o seguinte, ora para que aquela pessoa venha para a igreja. Ore para que aquela pessoa ela tenha uma intimidade, uma santidade com Deus, uma vida com Deus. E aí sim, vocês estão na mesma fé. E estando na mesma fé, pode ter certeza que vai dar tudo certo. Mas ele não quis fazer isso não. Aí falou, o pastor está tentando gorar minha alegria, minha felicidade. E saiu da igreja. Irmão, pensa numa pessoa que se arrebentou. Mas se arrebentou por completo. Menino de Deus, é um menino esforçado, mas se arrebentou. Graças a Deus, passado-se um tempo, com muita oração da mãe dele, que também era obreira da igreja, com muita oração, ele voltou destruído para a igreja. E uma das coisas que ele falou para mim, ele falou, pastor, eu me arrependo de não ter dado ouvido para o senhor, porque eu achei que lá fora eu teria essa alegria. Ele falou, mas a alegria de lá fora, de lá de fora, durou pouco, foi uma coisa assim passageira, e está doendo e tal isso, mas aí aos poucos Jesus começou a curar. Aí lá dentro da igreja, Jesus não abençoou ele com uma outra menina que era do grupo jovem, uma pessoa que ele jamais imaginava, começou a se interessar, ele começou a se envolver e tal, começaram a namorar. Eu falei, a sua bênção sempre esteve aqui, mas a pessoa teve que sair da presença de Deus. Por isso que eu falo que aqui, eu acredito que houve mais ou menos alguma coisa, mais ou menos semelhante. O que fez esse homem sair de Jerusalém para ir para Jericó? Uma cidade pecadora, uma cidade pecaminosa. A Bíblia não diz, mas certamente alguma coisa que ele não teve paciência de esperar em Deus e foi procurar lá fora. Mas não é o nosso objetivo aqui. Voltando para cá, então ele diz assim, no 31 diz, e ocasionalmente
descia pelo mesmo caminho um certo sacerdote, e vendo, passou de largo. Na linguagem de hoje, por favor. Então olha só, quando esse homem caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, a Bíblia fala que esses bandidos deixaram esse homem, espancaram ele, bateram nele, roubaram tudo que ele tinha, deixando ele meio morto, quase morto ali no meio do caminho. Aí a Bíblia diz assim, ó, e acontece que um sacerdote na Bíblia, ela representa alguém de Deus ou não? Sim ou não? Quando você vê na Bíblia o sacerdote, quem que você imagina? Um homem mundano ou um homem de Deus? Um homem de Deus. Então aqui, ó, o homem de Deus, pastor da igreja, um representante do ministério, descendo por aquele mesmo caminho, quando viu o homem, diz assim, ó, tratou de passar para o outro lado da estrada. Então diz a Bíblia, ó, passando por aquele caminho, diz a Bíblia que ele viu aquele homem, ele reconheceu aquele homem. Vamos supor que o nome dele fosse João, um exemplo, o nome deste homem. Aí o sacerdote passou e falou, rapaz, mas parece o João. O que o João está fazendo aí? O João está meio, espancaram ele, está sangrando, está com dor. Mas ao invés desse sacerdote agir de bondade e ajudar o teu próximo, diz a Bíblia que ele fez o que, pessoal? Passou por outro lado da estrada, fingiu que não existia. Só que depois me vem uma pergunta. Pergunta essa é: o homem saiu de Jerusalém para ir para Jericó. No caminho, ele caiu nas mãos dos salteadores. Sim ou não? Até aí tudo bem? Só que diz a Bíblia que o sacerdote passou pelo mesmo. Aí a pergunta é: o que o sacerdote estava fazendo no caminho? O que o sacerdote estava fazendo ali? Não era para ele estar em Jerusalém? Não era para ele estar lá na igreja? No ministério? Aí ele está passando pelo mesmo caminho que caiu o João? Fala para o irmão do celular, fala para ele: esquisito isso, irmão. Fala para ele: esquisito isso aí, hein? O sacerdote no mesmo lugar que caiu. Mas como eu falei, não é a nossa mensagem. Só estamos dizendo que, por ele ser um homem de Deus, não era para ele ter agido de bondade, sim ou não? E ajudado o teu próximo, principalmente se ele conhecia, se ele sabia quem era. Mas diz a Bíblia que ele fingiu que não viu, fingiu que não era com ele, e passou por outro lado. Aí o versículo 32 diz assim: também um levita passou por ali. Esse caminho, o que será que tinha nesse caminho, irmão? O que será que estava tendo em Jericó? Estava todo mundo indo para lá. Meu Deus. E também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. O levita, que também é um representante de Deus. O que é o levita? Qual é o papel do levita? Como eles estavam aqui cantando, o Fábio, a Grazi, a Gabi, o Lucas, estavam aqui louvando a Deus. Qual é o papel dos levitas? É transmitir a unção de Deus para o povo, é levar o povo até a presença de Deus através do louvor. Então eles são considerados como pessoas de Deus, como representantes do Senhor, que são usados pelos seus talentos, com a voz, com as mãos, para cantar, adorar a Deus no sentido espiritual. A Bíblia diz que o levita aqui, que era considerado também uma pessoa de Deus, estava passando também por aquele caminho. De novo, esquisito isso, mas estava passando por aquele caminho. Mas ele também, sendo de Deus, ao invés de agir de compaixão, de bondade, diz a Bíblia que ele fez a mesma coisa que o pastor, o sacerdote da igreja. Ele deu a volta e fingiu que não era com ele. Aí vem o 33 aqui, que diz: mas um samaritano estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, teve dó dele. O homem que não tinha, como se diz o ditado, não tinha nada a ver com a paçoca. O homem estava viajando por aquele caminho, ele tinha que passar por aquele caminho. Mas quando ele viu aquele homem caído naquela situação, ele não conseguiu se conter. Ele teve, meus irmãos, que fazer alguma coisa. Ele teve pena, teve dó. Aí disse assim, versículo seguinte: então chegou perto dele, olha o que ele fez: limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida os enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma pensão, onde cuidou dele.
35. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: tome conta dele. Quando eu passar por aqui, na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aí eu pergunto: desses 3, entre o sacerdote, entre o levita, homens de Deus, e entre o samaritano, que não tinha nada a ver com servir a Deus, tinha nada a ver. O samaritano é um grupo de pessoas, é lá que até hoje existe os samaritanos, mas que não tinha nada a ver com Deus. Pelo contrário, eles eram um povo que tinha uma rixa com o povo de Deus. Mas a Bíblia fala desses 3 homens, o samaritano, o levita e o sacerdote levita e o samaritano, qual deles usou de bondade, usou de compaixão? Qual deles, irmãos? Qual deles? O samaritano. E aí você diz assim: pastor, mas não era para ser o contrário? Não era para aquele que é de Deus usar de bondade? Mas não é para aquele quem é de Deus, ele usar do fruto do Espírito, usar dessa compaixão? O certo seria. Mas é como eu falei, o que é a bondade? A bondade é a qualidade da pessoa que tem uma alma generosa. Olha o que ele fez: ele curou as feridas, limpou as feridas, enfaixou as feridas, pegou o homem, colocou ali sobre o seu animal, levou até uma pensão mais próxima, pagou a estadia dele, falou: ó, cuida dele, deixou ali dinheiro para cuidar dele, e disse: se você gastar alguma coisa a mais do que do dinheiro que eu estou deixando, na volta, quando eu passar aqui, eu acerto tudo com você. Quem é que faria isso? Por isso que eu falo, o povo de Deus está perdendo. Aí essa pessoa, querendo ou não, ela vai ser abençoada. Ah, pastor, vai ser abençoada. Como é que ela é abençoada se ela não está na igreja? Mas o fato não é ser abençoado porque ela está na igreja. Tem gente que está dentro da igreja e não é abençoado. E aí? E aí? Ah, eu estou dentro da igreja e não sou abençoado. Mas o que vai mudar a nossa vida e vai trazer a bênção, não é o fato de você estar dentro da igreja, mas aquilo que você põe em prática. Ele pode até não estar na igreja, mas ele agiu de bondade. E bondade não é fruto do Espírito, sim ou não? Bondade é fruto do Espírito. Então às vezes você diz assim: poxa pastor, eu tive a oportunidade de ajudar e não ajudei. Olha, peça perdão a Deus. Pastor, Deus me deu a oportunidade para ajudar uma pessoa. Não estou falando só financeiramente não, às vezes é em oração, às vezes é na palavra. É você ajudar alguém da sua família. Olha, eu vou te ajudar, estou aqui com você e tudo mais. Mas às vezes você não usa dessa bondade. Às vezes é alguém que está sofrendo, é alguém que você conhece, que está padecendo, é uma pessoa que está destruída emocionalmente, às vezes é uma pessoa que está destruída no casamento. Aí se você tem a bondade, o que você faz? Olha, deixa eu dar uma palavra para você, deixa eu fazer uma oração por você, deixa eu interceder por você, deixa eu pegar o seu nome, vou levar lá para a igreja, eu vou pedir para o pastor fazer uma oração, para Deus te ajudar, para Deus te abençoar. Você não vai resolver talvez o problema da pessoa, mas só o fato de você agir de bondade, além de você estar ajudando uma pessoa, a Bíblia diz que até você também será ajudado. Sabia disso? Até quando você usa de bondade, você também é ajudado por Deus. Isso está aqui, ó. Vamos para Provérbios capítulo 11. Provérbios capítulo 11, versículo de número 17. Olha o que diz aqui, Provérbios 11, versículo 17. Eu vou ler o 17 e o 18. Provérbios 11, 17, a Bíblia diz assim, ó: quem age com bondade, faz bem a quem? A quem? Ao próximo? Não, a si mesmo. Olha o que diz a Bíblia: quem age com bondade, faz bem a si mesmo. Vamos ser sinceros aqui, meu irmão. Quando a gente faz uma coisa boa, a gente não fica feliz? Fica ou não fica? Fica. A gente fica feliz, irmãos. Eu estou falando por mim, tá? Estou falando por mim. Quando eu ajudo uma pessoa, independente como seja, eu saio dali feliz em saber o seguinte: eu fiz a bondade. Como esses dias eu comentei com vocês que eu fui no mercado, e aí na hora que eu estava voltando para o carro, uma mulher estava tentando ligar o carro, uma senhora já tentando ligar o carro, e o carro não ligava de jeito nenhum. E eu fiquei olhando e ela conversando com a outra moça: meu carro não está pegando, não sei porquê, e estava pegando até agora, que não sei o quê. Aí eu falei: senhora,
deixa eu perguntar, não está funcionando, não está ligando? Não está, moço, já tentei e tudo mais. Eu falei, sabe que a bateria? Ele falou, não sei, moço, ele não entende nada disso, porque, não, vou ficar quieto. Eu ia falar das mulheres, mas vou falar da minha esposa, pronto. Vou falar da minha esposa, tá? Minha esposa assim, ó, do jeito que ela pega o carro, ela vai. Esses dias eu estava em São Paulo, ela falou assim, amor, acendeu a luzinha aqui da gasolina. Oi, eu estou em São Paulo. Eu falei, o que tem? Ela falou, o que eu faço? Eu falei, deixa aí, sai do carro, sai andando. Eu falei, vai no posto e abastece antes que acabe a gasolina. Ela não está nem aí se está com combustível, se não está, o pneu está murcho, vai com o pneu murcho mesmo. Eu estou falando da minha esposa, tá, gente? Se eu falar da mulher, eu falo, o que é isso, pastor? Eu não sou assim, não. Então, para não falar da mulher, eu estou falando da minha esposa. E está sendo gravado, né? Depois vocês editam isso aí, vocês cortam essa parte, tá? Aí, então eu falo assim, ó, ela, por exemplo, ela não vê isso. Então, eu acredito assim, essa senhora não sabia do que estava acontecendo. Aí eu falei o seguinte, olha, eu tenho um cabo aqui de fazer chupeta na bateria. Eu falei, vamos tentar fazer, às vezes pode ser a bateria, se não for, aí eu já não sei o que é. É gasolina, aí eu vi lá, a gasolina pelo menos estava, gasolina tem, combustível tem. Aí vamos tentar. Aí o que eu fiz? Dentro do estacionamento, eu virei o meu carro, coloquei o meu carro da frente dela. E ela falou, ai moço, eu não sei nem abrir o capô. Eu falei, não, pera aí, eu abro o capô aqui. Coloquei lá, meus irmãos. Eu falei, eu vou dar a partida. Dei a partida no carro, funcionou. Ligou, foi pronto, está funcionando. Ela falou, moço, quanto que é? Quanto que é? Eu falei, não é nada não, minha querida. Ela falou, não, moço, eu ia chamar um guincho, eu ia chamar um mecânico aqui e tal. Eu falei, não, está funcionando. Eu falei, vai para onde você for, só não desliga o carro. Se desligar, não sei se vai funcionar de novo. E vai. E ela foi, agradeceu, coloquei. Mas eu saí com a alma tão bem em saber que eu agi de bondade. Aí vem o que está na Bíblia. O que está na Bíblia? Quem age de bondade faz bem assim mesmo. Aí diz assim, ó, e quem pratica a maldade? O que acontece com a pessoa que pratica a maldade? Acaba se prejudicando. Você conhece alguém que só quer fazer maldade para os outros, mal para os outros? Você conhece gente assim? Gente que só quer prejudicar os outros, às vezes lá no seu trabalho. Pastor, é uma pessoa assim que eu até evito, porque é uma pessoa, pastor, que ela tenta prejudicar todo mundo. Se ela tiver a oportunidade, ela prejudica. Se ela tiver a oportunidade, ela faz o mal. Eu conheci pastor assim já. Pastor, hein? Já conheci o pastor, que se ele tivesse oportunidade, meus irmãos, para prejudicar alguém, ele prejudicava. Aí eu falo o seguinte, quando é que essa alma vai ser uma alma abençoada? Jamais. Porque tudo que ela faz, toda a prática que ela tem é uma prática de maldade. Ela não faz para honrar, ela não faz para abençoar. Vamos até dar o exemplo aqui de pastor, tá? Vamos dar até o exemplo de pastor. Eu falo o seguinte, já teve pastor, que eu já conheci, que ele tem a oportunidade de abençoar o seu subordinado, que ele tem o poder de abençoar ali, meus irmãos, quem está debaixo da unção dele. Mas ao invés dele abençoar, o que ele fazia? Ele tentava prejudicar. Ele tentava de alguma forma trazer para aquela pessoa uma desgraça, desculpa a palavra, prejudicar mesmo aquela pessoa. Aí eu falo para você, hoje, este pastor, meu irmão, ele está pior do que, sei lá, que eu posso dizer, pior do que qualquer outra pessoa que eu possa imaginar. Mas por que ele era assim, pastor? Uma pessoa que tinha o poder e agora não tem mais. Porque quando ele tinha o poder, e ao invés de usar isso para bondade, ele usava isso para prejudicar. Tem gente que é assim, ela é humilde quando não tem nada. Aí quando ela consegue alguma coisinha, aí pronto, já quer pisar em todo mundo. Tem gente que não é assim? Então a pessoa, ela sai lá, meu irmão, tomava água com barro. A pessoa estava naquela situação miserenta. Aí a pessoa começa a crescer. Aí o que ela faz? Ao invés de falar, não, deixa eu lembrar de onde eu saí, eu vou ajudar todos que aqui estão à minha volta. Não, ele quer prejudicar todos, ele não quer que ninguém seja um exemplo igual a ele ou melhor do que ele. Aí o que ele faz? Quando uma pessoa começa a crescer, ele prejudica aquela pessoa e corta aquela pessoa. Alguém começa a crescer, ele poda aquela pessoa, para a pessoa não crescer. Isso é maldade. Isso é maldade. Porque ao invés de você fazer uma pessoa crescer, você está fazendo de tudo para essa pessoa se arrebentar. Isso é maldade. E a Bíblia diz, quem pratica maldade, acaba o quê? Se prejudicando. Já viu aquele ditado, o feitiço vira contra o feiticeiro? Você tenta prejudicar alguém, mas na verdade quem é prejudicado no final é você. Você tenta fazer uma injustiça contra alguém, mas é aquele alguém que depois acaba sofrendo uma injustiça. E aí, até aproveitando, se você está sofrendo qualquer tipo
de injustiça, alguém está tentando te prejudicar, fique em paz em nome de Jesus, porque isso aí não vai te afetar em nome de Jesus. Isso aí vai prejudicar a pessoa que está fazendo. É a pessoa que está fazendo que vai se prejudicar. Aí você diz assim: pastor, você vai ver, eu preciso armar alguma coisa para essa pessoa. Não, você não precisa fazer nada, você só precisa confiar em Deus, que a própria pessoa que está plantando, ela mesma vai colher. Não precisa você fazer isso, não precisa você, pastor, você vai ver, me prejudicou, vou prejudicar também. Está tentando me derrubar, vou tentar derrubar ela também. Você vai ver, eu vou achar um podre dessa pessoa, eu vou achar um pecado dessa pessoa. Não faz isso. A gente tem um exemplo na Bíblia, deixa eu tentar lembrar aqui, Daniel, capítulo 3, se eu não me engano, ou capítulo 6, Daniel capítulo 6, a Bíblia fala que Daniel é um homem de Deus, homem de oração, e aí Deus estava abençoando em todas as coisas, só que daí levantou-se os invejosos, porque Daniel estava crescendo, Daniel estava sendo uma bênção, Deus estava usando Daniel e tudo mais. Aí os invejosos foram lá, inventaram para o rei Dario, disseram assim: ô rei, tem um homem aí que está orando, o senhor fez aí um decreto, que toda pessoa que orasse a qualquer Deus, seria jogado na cova dos leões. Pegamos o Daniel orando, e a gente está de prova, não fui só eu não, todos nós aqui vimos. Aí o rei, sem ter o que fazer, ele tinha feito a lei, não podia voltar atrás. O que ele fez? Então joga o Daniel. E ele falou para o Daniel, o próprio rei falou: Daniel, eu não sei o que eu posso fazer, eu não tenho como impedir. Ele falou: rei, fica tranquilo, rei, fique em paz. E jogou o Daniel ali. No dia seguinte, o rei foi lá pela manhã e disse assim: Daniel, por acaso Deus te livrou? E ele falou: rei, Deus esteve aqui comigo, e Deus me livrou. Aí tirou o Daniel, e aí sabe o que o rei fez? Aí o rei fez assim, vai para frente, 23. Aí diz assim, 24. Em seguida, o rei mandou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com suas mulheres e os seus filhos, e foram jogados na cova, e antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Resultado de quem tenta prejudicar alguém. Todos aqueles que tentaram prejudicar o Daniel, olha o que aconteceu. Tentaram prejudicar o Daniel, conseguiram? Não, porque Deus estava com ele, assim como Deus está contigo em nome de Jesus. Então, por mais que alguém tente te prejudicar, Deus é contigo, amém? E a Bíblia diz que no final, aqueles que prejudicaram, que acusaram Daniel, eles juntamente com as suas famílias foram jogados na cova dos leões, e antes deles chegarem no chão, os leões já tinham despedaçado ele. Quer dizer, o feitiço virou contra o próprio feiticeiro. Então, voltando lá para Provérbios, aí o versículo 17, agora vamos ler o 18, aí diz assim, os maus não ganham nada com sua maldade, mas, vamos lá igreja, quem faz o que é direito, na certa, será o quê? Recompensado. O mal, a pessoa que age com maldade, receberá, meus irmãos, aquilo que ela está fazendo, como diz aqui, não ganha nada com isso, mas aquele que faz o que é certo, aquele que usa de bondade, aquele que tem um coração generoso, diz a Bíblia, esse certamente será recompensado. E para a gente terminar, vamos aqui para Romanos capítulo 15, Romanos capítulo de número 15, olha só o que diz, Romanos 15, 14, e depois eu vou terminar em Atos 7, 59, então vamos lá, Romanos 15, 14, aí a Bíblia diz assim, Romanos 15, 14 diz, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios do quê? Ixi, peraí, não senti firmeza não, vamos lá, meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios do quê? De bondade, sabem tudo o que é preciso saber, e são capazes de dar conselhos, uns aos outros. Além de você ser cheio de bondade, você ainda tem essa disponibilidade de ensinar as outras pessoas também. É aquilo que nós até falamos semana passada, da benignidade. Mas a Bíblia fala bondade, a pessoa que é cheia de bondade, ela não só sabe o que tem que fazer, como ela ensina, ela dá conselho às outras pessoas.
Ah, pastor, eu tive que aprender sozinho. Que essa pessoa também aprenda sozinho. Não, peraí, deixa eu ensinar você. Ó, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Uma coisa que eu sempre aprendi na vida, vamos dizer assim, a vida me ensinou, é sempre dar ouvidos aos mais velhos. Sempre dar ouvido aos mais experientes. Sim ou não? Você é assim também? Sempre dar ouvido aos mais experientes, aos mais velhos. Por quê? Porque aquilo talvez que eu nem passei, ele já passou. E para evitar que eu passe por aquilo, ele já me aconselha: olha, eu já passei por isso, eu já enfrentei isso. E se você quiser uma saída, é assim que você faz. Se você quiser uma solução, é assim que se faz. Olha, ele está dando um conselho. Ele poderia muito bem dizer o seguinte: olha, eu sofri, você vai ter que sofrer também. Eu padeci na vida, eu sofri nessa vida, você tem que sofrer também. Não, poxa, eu tenho bondade no meu coração. Eu falo que na minha infância eu sofri bastante. Na minha infância eu passei por muitas lutas, por muitas batalhas. Mas eu não olho para os meus filhos hoje e digo assim: eu quero que meus filhos passem a mesma coisa que eu passei, para eles darem valor nessa vida. Ah, eu não tenho essa coragem, irmão. O que eu ensino? Eu ensino meus filhos da onde eles vieram, eu ensino meus filhos da bondade. A minha esposa sempre fala, às vezes eu dou alguma coisa para o Miguel, por exemplo. Aí o Miguel fez assim, ó: sério, um sapato? Queria um brinquedo. Aí a Kelly fala assim: ó, agradece a Deus, Miguel, porque o seu pai, ele sempre queria ter um sapato desse, ele nunca pôde ter. Aí ele falava: me dá o sapato aqui. Mas tem que ensinar, não é verdade? Ele fala: mas eu queria um brinquedo. Ele falou: ó, o seu pai também queria brinquedo, mas nem brinquedo, nem sapato, nem roupa ele tinha. Às vezes ele queria comida, e nem comida você tinha. Ah, o que tem hoje? Ah, tem arroz, feijão e ovo. Lá em São Paulo nós falamos zoiudo, né? Arroz, feijão e o zoiudo. Ah, ovo? Mas não tem nem um franguinho? Fala: agradece a Deus pelo ovo. É ou não é verdade? Foi que você estava lá às vezes comendo só farinha com pimenta e água, e agora você está tendo arroz, feijão, zoiudo. Come que tem, seja grato, dá valor. É isso que nós temos que aprender. A bondade de Deus, ó, é ensinar as pessoas a respeito da bondade. E aí, para terminar, Atos 7:59, que fala a respeito de um homem de Deus, que ele foi morto apedrejado. Mas antes dele morrer apedrejado, olha o que ele desejou para aqueles que estavam apedrejando ele. Por isso que eu falo que eu sei que você é uma pessoa de Deus, mas se coloque no lugar de uma pessoa, e vamos dizer que você foi prejudicado em vão. Inventaram uma coisa sua, falsificaram uma coisa sua, e por causa disso você está perdendo uma grande oportunidade. Então vamos criar aqui a cena, tá? Vamos criar a cena. Então alguém te prejudicou, alguém falsificou alguma coisa sua, alguém inventou uma coisa sua, e por causa disso você está perdendo a maior oportunidade da sua vida. Pastor, mas é mentira. Eu não fiz isso, eu não falei isso, eu não agi assim, pastor, é mentira, falsificaram isso e aquilo outro. Tá, beleza, mas agora nós vamos falar o seguinte: o que você faria? Se você descobrisse e soubesse quem é a pessoa que tentou te prejudicar, o que você faria? Seja sincero. Pastor, eu não sei, estou pensando aqui se eu enforco ela ou se eu passo com o carro em cima. Pastor, porque a raiva, eu não vou dizer que você não possa ter a raiva, o sentimento, porque na hora vem aquela revolta, gente. Eu já fui prejudicado, já inventaram coisa a mim, e eu perdi a oportunidade por causa de uma falsificação, por causa que alguém falsificou, de alguém que falou uma coisa muito falsa, e eu perdi uma grande oportunidade. Aí você fala, na hora, meu irmão, na hora que eu fiquei sabendo, mas eu dei um soco na porta, que foi até um buraco na porta, assim, aquelas portas de madeira. Eu dei um soco na porta, assim, de raiva na hora. Aí eu falei assim: vou arrebentar essa pessoa. Na hora eu falei assim: vou arrebentar o fulano. Foi: se eu pego o fulano eu vou arrebentar. Mas estava cheio de raiva naquela hora. Aí veio alguns pastores amigos, falou: não, calma, sossega, peraí, e não sei o que. Fala: mentira, cara, por causa dele eu perdi uma oportunidade, por causa dele eu recebi uma repreensão, e não sei o que. Ele falou: eu sei, calma, fique em paz. Irmão do céu, eu tinha que pedir para Jesus me segurar. Quando vinha, que eu via aquela pessoa, nossa, mas vi um negócio, como se diz o mineiro, subiu um trem aqui dentro de mim assim, que a minha vontade era grudar no pescoço daquela pessoa, e falar o seguinte: ó, eu não vou ter de volta aquilo que eu perdi, mas que eu te arrebento, te arrebento. Tem aquela pessoa que fala assim: ó, posso até ser preso, mas eu te mato. Tem gente que é assim.
Aí eu falava assim: Deus, me segura, Deus, coloca paz, e isso e aquilo outro. Aí o que eu fiz? Pedi a Deus: Deus, controla o meu coração, entreguei na mão de Deus. Aí passados umas 2 semanas mais ou menos, essa pessoa chegou lá para o pastor Jaime na época e falou: pastor, eu estou aqui para confessar que tudo aquilo que eu falei do Alexandre era mentira, era falsidade. Aí o pastor falou assim: o Alexandre que mandou você falar isso. Não, pastor, na verdade ele nem veio falar comigo, mal sabia que eu queria arrebentar a cara dele, que eu queria esfregar a cara dele no chão. Meu irmão, pelo amor de Deus, eu ia deixar de ser crente para me tornar o Capitão Nascimento naquela hora, você vai ver comigo, né? Na hora ali, meu irmão queria ser o Capitão Nascimento, de dar uma porrada nele. Mas assim, aí ele falou para o pastor: não, o Alexandre que mandou você falar. Não, pastor, na verdade ele nem veio falar comigo, ele nem sabe que sou eu já sabia. Aí o pastor: mas por causa do que você falou, eu deixei de dar uma igreja para ele, deixei de abençoar ele. Mas aí depois veio a bênção, aí a vitória veio. Mas eu quero dizer para você o seguinte: nunca tente fazer o mal com as próprias mãos. Tem um ditado, não é bíblico não, tá? Ditado que diz: quem ferre com ferro será ferido. Me prejudicou, vou prejudicar também. Isso é ditado lá de fora. Aqui não. Aqui o que nós aprendemos? A pagar o mal com o bem. Nós aprendemos isso, a pagar o mal com o bem. Pastor, me prejudicaram, pastor, ore por ela. Eu vou orar para o trator passar em cima dela, em nome de Jesus. Não, é orar: Deus, abençoe essa pessoa. Ela tentou me prejudicar, essa pessoa tentou de alguma forma me destruir, mas Deus não vai conseguir, em nome de Jesus. Aí a Bíblia diz assim, 59: enquanto eles atiravam as pedras em Estevão, que era o homem de Deus, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia que ele seria morto, ele sabia que ali eram os últimos instantes da sua vida. Então a primeira coisa que ele fez, foi pedir para que Jesus tivesse misericórdia da alma dele. Deus, tem misericórdia da minha alma, recebe o meu espírito. Olha agora o versículo seguinte: depois ajoelhou-se e gritou com a voz bem forte: Senhor, não condene essa gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, o que ele fez? Ele morreu. Irmão, preste atenção, o homem estava sendo prejudicado, estava sendo apedrejado até a morte. Ele sabia que era o último instante da vida dele, mas ele teve o tempo de pedir a Deus, para Deus salvar ele. E olha o que ele fez. Ele falou: Senhor, eu te peço também, não condenes esse povo por causa do pecado. Eu abençoo este povo que está me apedrejando, eu abençoo esse povo que está tentando me matar. Ele abençoou, ele deixou, vamos dizer assim, o marco. Ele deixou ali a história dele registrada, a história de: você pode até ser prejudicado, mas você continua fazendo o bem. Jesus na cruz do Calvário, melhor do que o exemplo do que Jesus, tudo que ele passou, a injustiça que Jesus passou, solta Barrabás e prende Jesus. Pelo amor de Deus, Jesus foi crucificado como um bandido, como um ladrão, como uma pessoa imunda. E no final da sua vida, o que ele fala? Senhor, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E ainda chegou para o ladrão que estava à sua direita e disse o seguinte: hoje mesmo você estarás comigo no paraíso. E Jesus agiu de bondade até o último dia da sua vida. E o que nós aprendemos? Quem age de bondade recebe a recompensa. Jesus recebeu a recompensa. A recompensa de Jesus foi a coroa da vida. Amém? Diga glória a Deus. E eu digo para você, eu falo de todo o meu coração: se eu e você agirmos de bondade também, para com o próximo, para com Deus, para o nosso ministério, para a nossa congregação, certamente Deus também irá nos recompensar, em nome de Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao nosso Deus.